Eu vou estar formando o grupo, eu acredito que ainda hoje. Foi um dia bem corrido para mim, não deu para eu montar durante o dia. Eu vou tentar montar assim que eu chegar em casa da igreja, o nosso grupo de WhatsApp, onde será passado todas as instruções e também esses vídeos e o link do portal, que é para a gente se alimentar e aprender e buscar mais, porque lá tem muitas informações a respeito da torre. De repente, se eu não conseguir passar, que infelizmente não vai dar tempo de eu passar tudo aqui, não vai dar tempo da gente fazer o curso que é realmente preciso, que é realmente indicado, porque quando os pastores vieram, os pastores do Casal Sintra veio para aqui, que eles estiveram na sede o ano passado, foram 2 dias de curso. Então, a gente não tem disponibilidade nessa igreja para fazer 2 dias de curso a respeito disso. Então, eu vou passar para os irmãos os pontos mais importantes, a ideia real disso, qual é o projeto. E já passei 2 vídeos aqui e vou passar o site para os irmãos depois no grupo, para alimentar os irmãos, para os irmãos entenderem e fertilizar na cabeça certinho e no coração o que é isso e por que disso, tá bom? É muito importante. Como a pastora disse, ela disse no primeiro vídeo que tem os 3 pilares, né, que é oração, adoração e palavra, e nós vamos montar a nossa torre baseada na oração. E depois ela diz também da base bíblica. Quando ela cita que é preciso tirar os calçados do pé, esse tipo de coisa, é porque na igreja que foi estabelecida a primeira torre de oração 24 horas, eles têm uma sala de oração só para isso. Então, quando chega o período de cada um orar, quem tem disponibilidade de ir na igreja orar, exatamente uma sala separada, que entra um por vez, uma sala toda preparada só para oração. E, infelizmente, aqui a gente não tem isso, porque nem a igreja é só nossa, então a gente não tem uma sala. Então, nós vamos fazer com a mesma base de ideia, mas nós vamos orar na nossa casa, tá bom? Uma coisa importante, o primeiro curso que é passado, para que a gente seja considerado um Gideão, para que a gente seja considerado um Atalaia, e para que nós possamos fazer parte da torre de oração, ele é chamado Aprendendo a Orar a Bíblia, ou a Orar com a Bíblia. Quais são os pontos desse curso? O que ele nos ensina? A comunhão entre Deus e o homem. O que é a comunhão entre Deus e o homem? A comunhão e a comunicação. A comunicação entre Deus e o homem. Quando Deus fez o homem lá no Jardim do Éden, tudo que ele queria era ter alguém para conversar, para dialogar. Por isso que ele visitava Adão todo final de tarde, toda viração do dia, ele ia lá conversar com Adão. E aí, como foi seu dia? Ele sabia como tinha sido o dia de Adão, mas ele queria ter alguém para conversar, um contato. E isso é a primeira base, né? O primeiro ponto do nosso curso é a comunicação entre Deus e o homem. É por isso que existe a torre, é uma ideia principal de a gente manter a nossa comunicação com Deus. O segundo ponto, a torre de vigia, é o compromisso do Atalaia. Depois eu vou ler um versículo onde cita o Atalaia. Por que o Atalaia? O Atalaia é aquele guarda vigilante que ficava em cima da torre, que protegia uma cidade, e eles rodavam turnos. Se cada um tinha turno de 8 horas, ou de 12 horas, ou de 24, ele tinha que ficar no posto dele. Alguns ficavam parados dentro de uma cabine, só olhando, e tinha outros que faziam uma ronda da cidade toda. Então, esse era o Atalaia. O papel dele era guardar a cidade, vigiar a cidade. Caso acontecesse alguma coisa, eles eram o primeiro a dar o aviso. Gente, tem um perigo aqui. Até hoje nós temos isso. A PM da cidade, né, a Polícia Metropolitana ou Polícia Militar, eles fazem isso, eles têm turnos. Tem sempre alguém de prontidão. E por que nós não teríamos sempre alguém de prontidão, não é? Então, a torre de vigia é o compromisso do Atalaia. Outra coisa, oração modelo de Jesus. O Pai Nosso. Nós aprendemos com Jesus como devemos orar. Então, nós temos base bíblica para fazer a oração, como orar, quais são os ensinamentos dentro da oração. Primeiro, agradecer a Deus por tudo, em tudo dai graça. Depois, nós pedimos algo para Deus e apresentamos as nossas necessidades. Outra coisa importante, a armadura de Deus. Lembra-se de revestir da armadura? Nós temos que estar prontos para a batalha. A batalha espiritual, ela é enfrentada, forjada com a oração. Às vezes, a gente está numa situação difícil em casa, e se a gente não levantar em voz, em oração, em clamor e enfrentar aquela situação, a gente é derrotado por aquilo, mesmo que temporariamente. Se a gente não se posicionar de uma forma firme
e tendo ali vestido toda a armadura de Deus, a gente pode falhar. Então, que nós não vamos correr esse risco, amém? Outra coisa importante, por que Gideão? A unção de Gideão. A unção de Gideão, os irmãos lembram de Gideão, né? Que Gideão foi chamado por Deus para fazer uma grande obra. Outra coisa importante, os símbolos do ministério e seu significado, que é o ministério da oração, pelo qual nós somos chamados, que é para estarmos mais perto de Deus, termos mais comunhão com o Senhor Jesus e assumirmos um compromisso, que essa parte é que depois a gente vai chegar. E os 7 alvos da oração dos Gideões, né? Como é feita a oração dos Gideões. Depois eu vou estar passando tudo isso no grupo, como eu disse, eu vou dar só uma pincelada aqui e depois eu vou estar estimulando mais os irmãos a lerem, a se informarem, para a gente ter assim, uma ideia bem ampla e bem clara sobre isso. Uma coisa muito importante que eu gostaria de dizer para os irmãos. Primeiro eu quero ler um versículo. Primeiro eu quero ler um versículo que está em Isaías 21, 8. Então, de repente, eis que o atalaia bradou como um leão. Dia após dia, meu Senhor, eu permaneço na torre de vigia. Todas as noites me mantenho em pé e atento no posto de sentinela. Foi aquilo que eu disse. O atalaia, ele tinha o seu posto e ele ficava ali. Se o turno dele era da noite, ele ficava a noite toda de olho bem aberto para ver se não tinha nada errado acontecendo. Se não tinha nenhum intruso tentando invadir a cidade, se não tinha nenhuma coisa suspeita acontecendo. Outra coisa que eu gostaria de ler. Em Lucas 14, 28. Essa daqui é um versículo que vai nos explicar o nosso chamado diante de Jesus. Jesus, a gente sempre ouve falar assim que Jesus é amor. Ele é. E Jesus é santo. Amém. Só que Jesus é muito sério. Ele não brinca em serviço. Teve momentos que ele falou sério com o povo. Tem uma passagem na Bíblia que ele estava pregando para uma multidão bem grande. E teve uma hora que ele pegou e falou assim: vocês estão me seguindo só por causa do pão que eu dou. Só por causa do pão e do peixe. Quando ele falou isso, tipo assim, muita gente ficou brava. Falou, como assim Jesus falando isso? Só que quando eles ficaram bravos, que eles não concordaram com o que Jesus falou, eles viraram as costas para Jesus e foi embora. Aí Jesus olhou para os discípulos dele, para os 12, e falou assim: se vocês pensam como eles, se quiserem ir também pode ir embora. Aí um deles respondeu: Jesus, para onde iríamos nós para longe de ti? O que seria de nós? Aí eles permaneceram com Jesus. E tem uma parte que está escrito em Lucas 14, 28, que diz assim: Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Quem de nós, que nós temos o projeto de construir uma casa, de construir uma torre, de construir um hospital, de construir qualquer coisa que seja, a gente não vai sentar, colocar na ponta do lápis e calcular se nós teremos recursos para isso, se nós teremos tempo para dispor, para atender esse compromisso? Qual de nós não faria isso? E é exatamente isso que acontece a respeito do nosso chamado com Jesus Cristo. Aquele que é chamado para ser discípulo de Jesus, ele também disse: larga seu pai, sua mãe, toma sua cruz e me siga. Se nós não tivermos disposto a isso, aí a situação fica um pouquinho complicada. Porque aí a gente vai estar pensando igual aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus por causa do peixe e do pão que ele dava. Porque a gente só estava junto no momento do pão, do peixe e do milagre. Enquanto ele estava ressuscitando mortos, enquanto ele estava curando enfermos, a gente estava junto. Mas na hora da oração, eles dormiram. E na hora que não tinha mais pão, eles foram embora. Então, a gente tem que analisar qual é o nosso verdadeiro chamado e se nós nos encontramos aptos para isso. E uma coisa importante, se você não se encontra apto para atender esse chamado, mas você tem desejo no seu coração, aí já é o suficiente. Se você tiver desejo, a aptidão, a força, a disponibilidade, com certeza ela vai vir. Deus vai te capacitar para você cumprir aquilo que tem desejo no seu coração. Agora, se nem desejo tem, aí fica um pouquinho mais difícil. Aí a gente tem que parar, sentar e calcular. Quanto custa servir a Jesus? E quanto custa servir a Jesus de perto? Eu aprendi uma vez
numa pregação de uma irmã, a pastora Helena Tanuri, que ela fala assim que ela falou para Jesus que ela estava servindo Jesus muito de perto e aquilo estava machucando muito ela. Ela estava vendo muita coisa errada. Ela achava muito difícil amar as pessoas que não a amavam, achava muito difícil amar as pessoas que machucavam as outras. E ela foi ler um livro, ela ganhou um livro, e a hora que ela abriu o livro estava escrito assim: siga-me de longe e me trairás. Siga-me de perto e te farei meu discípulo. Porque Pedro foi o único discípulo, tirando aqueles que saíram correndo e foram para bem longe, muitos deles se esconderam, né? João esteve mais próximo do julgamento de Jesus. Mas Pedro, ele entrou no pátio, mas só que ele não ficou próximo de Jesus. Ele foi meio que pelas beiradas, seguindo Jesus assim com os olhos. Aí o que aconteceu? Ele foi pelas beiradas e negou Jesus. Ele ficou em cima do muro e não deu certo. Então eu aprendi isso. Siga-me de longe e me trairás. Siga-me de perto e te farei meu discípulo. Então hoje eu quero chamar a atenção dos irmãos para o nosso chamado. Amém. O porquê. Aleluia. O porquê desse chamado. O que é esse chamado? Qual a responsabilidade em cima disso? E qual é o projeto de Deus para as nossas vidas em cima disso? Lembra quando a pastora falou que se a gente orar na igreja com todo mundo aqui, e a gente levantar um clamor em alta voz, ou se a gente fizer um clamor em casa com 3, 4, 5, a gente vai pular, da glória a Deus, aleluia, o fogo vai descer, vai ficar uma bênção. Aí você sai dali e você vai para casa, a mesma pessoa, com o coração ferido, cheio de mágoa, cheio de rancor, ou com alguns problemas ainda não resolvidos. Agora, quando a gente se tranca no nosso quarto, no nosso secreto, aí é outra coisa. Aí a causa muda, a coisa muda, a vida muda e o mais importante, nós mudamos. Deus trabalha aqui dentro. A nossa vida muda, a forma de nós vermos a vida é que muda. A forma de nós procurar resolvermos os nossos problemas muda radicalmente. Nós nos tornamos outra pessoa quando a gente tem mais comunhão com Deus. Eu tenho certeza, eu falo isso com convicção, quem se propor a participar da torre, assumir esse compromisso com Deus, de coração mesmo, de se dedicar, de separar esse tempo, de sacrificar esse tempo ao Senhor, vai ter a vida completamente mudada. Amém. Porque eu não conheço a sua necessidade. Amém. Em nome de Jesus, eu não conheço. Eu não conheço o que se passa dentro do seu coração. Mas a partir do momento que você se tranca no seu quarto, fecha a porta e tira um período de oração, gente, não tem como, você está falando diretamente com Deus, o véu se rasgou, não tem mais intercessor, você não precisa contar o seu problema para o pastor ou para nenhuma outra pessoa. É claro que se você quiser contar, claro que tem liberdade para isso, mas eu digo assim, você já tem acesso direto ao trono de Deus. E para quem melhor contar do que para Deus? Senhor, a minha situação está complicada. Aí, naquele momento que você está ali, você pode cantar, chorar, gemer, rolar no chão, porque é você e Deus, aquele momento é só você e Deus. E eu chamo os irmãos também para esse chamado. Eu quero arrastar vocês comigo, eu quero amarrar vocês na minha cintura. Porque eu contei sábado passado, mas tem algumas pessoas que estão aqui hoje que não estiveram sábado passado. Eu vou tentar ser muito rápida nas minhas palavras. Eu vou contar como foi o meu chamado para a torre. O ano passado teve um curso que é com os pastores Sintra. Eles vieram para a sede para trazer o curso, para fazer a implantação da torre de oração 24 horas. E eu fui no curso no domingo. No sábado, infelizmente, eu não pude ir, eu fui no domingo. E eu fiz o curso, né, fiz o acompanhamento todo ali do curso, e chegou na hora final, eles chamaram já as pessoas que assumiram o compromisso para ir lá na frente. E eu não fui lá na frente. Aí até a irmã Luana, que estava aqui sábado, ela falou, Lau, você tem que explicar por que você não foi? Você tem que trazer isso pra gente, por que você tremeu na base, o que te deu medo? Chegou a hora da verdade, irmãos, eu vou contar. Por que eu não fui lá na frente aquele dia? Porque esse compromisso, quando a irmã estava explicando o que era a ideia, por que isso, qual é o projeto da Torre 24 Horas de Oração, o que são os gideões da oração 24 horas, os atalaias de Deus, é simples e objetivo. É um compromisso somente até Jesus voltar. É o seu compromisso, é a sua aliança com Deus até Jesus voltar.
Irmãs, mas as condições da nossa vida mudam. Às vezes, nesse sábado, eu posso orar às 10. A semana que vem, por alguma coisa, tenho que orar às 8. Esse não é o problema. Esse não é o problema. Manejar o horário é uma coisa. Agora, cancelar o compromisso, aí já é outra história. Mas, deixa eu contar a minha situação e depois os irmãos vão reaver tudo certinho. Então, teve o curso lá na sede, eu fui no curso, assisti tudo, entendi a ideia, mas eu entendi tanto que ela entranhou dentro de mim, assim, que ficou entre os meus ossos, assim, e eu pensei, Senhor, eu não sou capaz para isso. Como assim? Um compromisso só até Jesus voltar? Claro que eu já aceitei Jesus como meu Salvador e eu vou servi-lo até o fim, e eu quero ser fiel até o fim, e eu vou persistir até o fim. Esse é o meu objetivo de vida, mas assumir um compromisso de oração de 1 hora. Olha isso, 1 hora, uma vez por semana, até Jesus voltar? Não, isso não. Tá bom, aí aquele dia eu não fui, ok? Passou-se mais um período de tempo, o pastor João começou a falar aqui na igreja da torre. Aí toda vez que eu ouvia a palavra torre de oração, gelava minha espinha e eu pensava, não, o senhor lembra, né? Esse daí, outra coisa, pula de fase, isso aí não, Jesus. E o pastor João começou a falar, ele falou uns 3 sábados seguidos, me dava um calafrio na espinha e eu falava, Jesus, esse aí pula, tá? Espera um pouquinho. Aí teve um dia que a nossa líder da torre de oração da igreja sede, a irmã Sueli, ela gravou um áudio e ela passou para a nossa líder do grupo de mulheres, a irmã Bia, e ela passou para o nosso grupo e a irmã Bia escreveu um texto bem pequenininho assim, meninas, por favor, escutem esse áudio que é sobre a torre de oração, e foi a irmã Sueli que passou. Aí, quando eu abri o link assim, da chamada, eu vi as 3 linhas escrito, li o que estava escrito e pensei, depois eu escuto o áudio, agora eu não posso. Fiz outra coisa, fui dormir, passou o dia, acho que no outro dia, ou passou uns 2 dias, eu não me lembro, eu acordei de manhã assim, pá, torre. Tinha um negócio dentro da minha cabeça falando, escuta o áudio, torre, áudio. Eu falei, Jesus amado, e agora? Tá, peguei o celular ainda na cama, abri o áudio. Aí, no áudio, a irmã convidava a gente para participar da torre. Por favor, quem tiver interesse, entre em contato comigo. A torre de oração, nós estamos precisando de mais voluntários para preencher alguns horários. Quanto mais pessoas, melhor e tal. E eu ouvi, e ela falou, e o chamado é muito importante, é um chamado de comunhão com Jesus Cristo. E quando ela foi falando, eu falei, ok, a torre. Aquela voz até batia na minha cabeça, a torre. Aí, no final, na última frase, ela falou assim, então, Bia, passa esse áudio para as meninas, convida as suas amigas e aquela sua amiga Lau. Meu Deus do céu. Aí eu pensei, falei, Jesus, não. Eu corri, eu fugi, eu me escondi. Eu estava quase um Jonas na história já, me escondendo dentro da barriga do peixe. Quando falou o nome, tipo assim, eu falei, tá bom, né, Jesus, e agora? Na mesma hora, eu mandei mensagem pra Bia, contei o testemunho pra ela, falei, Bia, a torre me pegou assim pela orelha, as 2 orelhas, ergueu do chão e falou, é você. E eu senti naquele momento a confirmação que era pra eu fazer parte da torre. E, gente, que coisa maravilhosa. Eu vou contar pra vocês que chega sexta-feira à tarde começa a nossa torre, eu já faço parte da torre de oração 24 horas na sede. E quando chega... na quinta ou sexta-feira, já começa a me dar aquela coisa, tá chegando sábado. E sexta-feira à noite eu penso, deixa eu ver se o celular tá regulado, porque tá chegando sábado. Eu não vejo a hora, gente. E aí, o mais engraçado, nós começamos lá na Central com 1 hora de oração, e depois, por decisão do pastor presidente, como tinha muitas pessoas, nós fracionamos a hora e ficou meia hora para cada pessoa. Mas aqui na nossa igreja será implantado e provavelmente fixado 1 hora por pessoa. Por mais que tenha mais pessoas no mesmo horário, cada um vai fazer o seu turno de 1 hora. Vou interromper agora, mas nós vamos orar ao mesmo que estamos. Estes já estão na sede, os irmãos, vão entrar agora aqui na nossa torre. O mesmo projeto vai ser o que está lá. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é no igual. mundo inteiro. No mundo inteiro a torre de oração é a mesma coisa. É a mesma palavra. Isso. Boa pergunta do... Eu não ontem estava a falar com a Helena. E agora? A Lau falou aquilo. O que é que a gente vai fazer? Vamos orar 1 hora, as mesmas 2 coisas? Ou
Não. O que é que a gente vai fazer? Isso, boa pergunta do irmão Jorge. É assim, tem alguns irmãos que, assim como eu, já fazem parte da nossa torre de oração da central, da sede, da igreja sede. E agora nós estamos implantando aqui. Qual que é o projeto? Quem faz parte da oração lá da sede, se quiser se manter no grupo de lá, ok. Mas é muito importante que esteja no grupo daqui. A única coisa é, lá nós oramos meia hora e aqui nós oramos 1 hora. E outra coisa importante, lá nós temos uma lista de oração, de pedidos de oração, que nós oramos por tudo. Teve uma irmã que perguntou para mim, Lau, por que causa, para quais causas nós oramos? Por tudo. Se você sabe de uma pessoa que está com uma doença incurável, a gente coloca o nome na torre. E a gente vai orar até Deus responder. Eu não sei o que Deus vai responder, mas até Ele responder. A gente vai orar por aquele motivo. Nossa lista de oração não vai mudar. Ela só vai acrescentando. E conforme vai tendo respostas de Deus, vai tendo cura, libertação, salvação, transformação, quebra de barreira, qualquer coisa que Deus vai solucionando através da oração, nós vamos postando os feedbacks para os irmãos. A gente vai dando retorno para os irmãos. Lembra daquele pedido de oração que tem uma pessoa assim com esse nome que estava com problema de saúde? Em nome de Jesus, ela foi curada, livre, salva. Então, tudo a gente vai postar e tudo a gente vai dar feedback para os irmãos. Então, os irmãos que estão na torre da igreja sede vão continuar, caso queira, claro. Mas vão fazer parte da nossa torre aqui local e aqui a gente vai orar 1 hora. Então, o que vai acontecer? A gente vai dar a entrada no nosso grupo do WhatsApp. E, por exemplo, uma coisa muito importante. O meu celular, ele já está programado para sempre. Para sempre. Todo sábado. Eu coloquei lá. Está escrito assim, todo sábado, toda segunda, toda terça, toda quarta ou todos os dias. Não, todo o sábado. Ele tem a hora de começar e tem a hora de terminar. Eu marquei 2 horários. Se você colocar assim no seu telefone, não tem nem aquele perigo de você esquecer de colocar para despertar e ficar sem lembrar do horário e pular a hora de oração. Então, se você já deixar no seu celular marcado todo sábado, ou no caso, sexta-feira, para quem ora na sexta-feira, não tem perigo, porque vai ser para sempre. Se você não mexer no seu telefone, se você não perder, vai ficar ali para sempre. E tem outro detalhe, depois que você fez isso 1 mês, você já está no automático. Você fica olhando no celular, tá chegando, já é a minha hora, sabe assim? É muito interessante. Outra coisa que eu gostaria de comentar com os irmãos rapidinho. Eu entrei para a torre, lá da central, e depois a nossa líder da torre, de lá da sede, ela precisou ir para o Brasil, aproveitar o verão das crianças para ir para lá. E ela me ligou e falou assim para mim, Lau, eu estive pensando aqui e eu preciso de alguém para me cobrir na direção da torre no período que eu estiver fora. E eu conversei com os pastores e a gente decidiu. A hora que ela estava falando, eu falei, que legal, você vai de férias, tal. Ela falou, então, aí a gente decidiu que eu preciso de alguém para cobrir e tal. Eu falei, tá, e aí? Ela falou, esse alguém é você. Aí eu pensei, torre. Não teve jeito, eu tô cobrindo a irmã Sueli lá na torre de oração. E eu fiquei muito feliz porque nesse período eu fui convidando algumas pessoas e algumas pessoas foram aceitando prontamente. Eu me senti realmente direcionada por Deus em fazer isso. E eu sou muito feliz por estar fazendo parte desse projeto, por ter sido chamada e por ter atendido esse chamado. Ainda que meio tarde, né? Mas, assim como na Bíblia está escrito que tem um filho que o pai dá uma ordem para ele, ele fala, não vou fazer. Mas depois ele se arrepende e cumpre o pedido, a ordem. E tem outro que logo de pronto ele fala, não, pai, já estou indo, mas não vai. Então eu sou aquele que falou assim, não, mas eu fui. E nunca é tarde para atender um chamado do Senhor. Eu agradeço muito os irmãos que já estão engajados nisso. Nós temos ainda horários disponíveis, nós temos um horário disponível, mas não importa, quem ainda não faz parte pode entrar em qualquer horário, porque quanto mais pessoas, melhor. Porque se porventura algum irmão tiver um compromisso bem naquele dia e não puder orar, aí a outra pessoa está dando cobertura. O que não pode acontecer é ficar nem 1 hora sem oração. A gente não pode quebrar o ciclo. Se é 24 horas ininterrupta, é 24 horas sem interrupção. Se o seu horário... Uma coisa importante, o seu horário é 5 da tarde na sexta-feira. Lá, ó, minha patroa... Isso vai funcionar direitinho. Lá, ó, minha patroa me pediu para fazer hora extra. O meu patrão pediu para fazer hora extra. Eu não vou conseguir chegar em casa às 5 horas.
o que vai fazer? Vai mandar uma mensagem para mim. Eu vou procurar alguém dentro do grupo, por mensagem privada. Ninguém vai saber quem é você, por que é você, ninguém vai saber o motivo, nem nada. Eu procuro alguém. Você pode cobrir o horário das 5 horas hoje? Ah, eu posso, Lau. Ok. Se a pessoa não puder e eu tiver disponibilidade, eu te cubro. Eu não acho ruim em nada. Dando certo para mim, porque eu tenho uma criança pequena que ainda tem ali seus horários para comer e dormir e tudo mais. Mas, estando dentro da minha possibilidade, eu mesmo posso te cobrir. Da nossa torre lá da sede, teve uma irmã que viajou o mês todo. Eu fiz o horário dela o mês todo. Isso não me pesa em nada, pelo contrário. Eu até gosto de fazer. Uma coisa muito importante. Dentro do nosso grupo de WhatsApp, os irmãos só podem postar a mãozinha na hora que entra e a mãozinha na hora que sai. Só. Certo? As outras informações que vai abastecer a torre vai ser eu e o pastor João. As informações são o quê? Os pedidos de oração, os testemunhos a respeito da oração, esses vídeos que são importantes para a gente aprender e se motivar ainda mais para se manter orando. Então, eu e o pastor, a gente vai ter acesso para estar abastecendo o grupo. Os irmãos, é só falar a mãozinha na hora que entra e a mãozinha na hora que sai, só para marcar presença ali. Lau, é muito chato esse lance de mãozinha. Mais ou menos. Como que eu te explico? É importante pelo controle. Eu vou estar... esse aqui é um caderno um pouquinho menor, mas eu tenho outro caderno da outra torre que eu estou fazendo, ele é uma brochura bem grossa, assim, e eu faço o controle certinho. O que eu postei na sexta-feira, quem participou, tem nome por nome, horário por horário, bem pequenininho lá. Quem entrou, quem não entrou, por que saiu, por que não saiu. Aí na outra página tá assim, enviei mensagem. A pessoa não respondeu. Aí essa parte é chata. Por quê? É importante colocar a mãozinha na hora que entra e na hora que sai? Sim. Tipo, gente, eu não sou guarda de vocês. Eu não posso vigiar vocês na sua casa, o horário que você está orando, se é 1 hora, se é 1h05, ou se não é 1h05. Não, essa não é a minha função. A minha função é manter a torre em funcionamento. Eu preciso saber qual é o andamento dela. Tem gente orando às 5, tem gente orando às 6, tem gente orando às 7. Se lá na sua casa, você e Deus não estiver orando, ok, é você e Deus. Mas lá no grupo é importante colocar a mãozinha, tá? Desculpa, pode ser um pouquinho chato. Outra coisa muito importante, pastor, eu já tô terminando, sorry. Outra coisa muito importante, qualquer coisa, vai falar comigo. Eu, particularmente, eu não sei qual que é. A ideologia que a gente tem lá na torre da sede é a seguinte. Lá na torre da sede é assim, se porventura a pessoa não participar de 3 torres seguidas, não é não participar, é não postar a mãozinha. Se dentro do controle da pessoa que está controlando não aparecer 3 sábados seguidos ou 3 sexta-feiras seguidas, essa pessoa é retirada do grupo automaticamente. A gente não dá explicação, a gente não manda mensagem para a pessoa e falar assim, olha, irmã, foi porque você não postou a mãozinha. Não. Sabe por quê? Nos 2 primeiros sábados que ela não participou, a gente mandou mensagem. Oi, irmã, tudo bem? Eu senti sua falta. Então, quando a pessoa, no primeiro sábado, ela não participou, ela não colocou a mãozinha lá, aí a gente vai mandar uma mensagem para ela. Olha, irmã, eu senti sua falta na torre. Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Posso te ajudar? Aí a pessoa não responde a primeira mensagem. Ok. Passa uma semana todinha sem responder a mensagem. Chega no outro final de semana, acontece a mesma coisa. A pessoa não participa, não põe mãozinha, não me manda mensagem, não faz uma ligação, nada. Aí, no final de semana, na segunda-feira, eu mando uma mensagem para ela. Irmã, notei que a irmã não participou da torre. Tá tudo bem? Posso ajudar? A pessoa não responde a semana toda. 7 dias, sem mensagem, sem resposta, sem nenhum oi. Chega no outro sábado, ela não participa, no mesmo sábado ela é cortada. E isso são normas da nossa torre de oração lá da sede. Agora eu vou perguntar aqui para o pastor se ele quer manter essa regra ou a gente vai mudar. Amém. Sério. Olha, vou falar uma coisa para os irmãos.
claro que o meu pastor está falando amém. Mas o meu coração é muito mole, eu não tenho coragem de tirar ninguém. Eu tirei umas 2 ou 3 pessoas lá da Torre da Sete, porque a pessoa me ligou e falou, Lau, por favor, me tira, porque eu não posso atender o horário agora. Mas quando é assim, a própria pessoa vai procurar depois, vai falar em off. É claro que ela não vai falar na frente de todos, mas Sim, ela vai não. falar em off, não tá dando pra mim, tá? Exato. E a gente respeita. Sim. Porque Deus, ele tem essa... É isso ele aí. não obriga ninguém. Não. Não é por força nem por violência, é por chamado. Se você tem um chamado, sentiu no seu coração e atendeu o chamado, amém. O resto é entre você e Deus. Uma coisa muito importante. Eu tenho um coração muito mole, eu não consigo tirar ninguém da torre. Eu fico lá mandando mensagem. A única coisa chata é essa, vai ficar recebendo mensagem toda semana. Oi, irmã querida, a irmã não participou da tua sala. E eu senti sua falta, mas tudo bem. Eu não tiro, tá? Mas agora, como o pastor colocou como ordem, aí eu vou respeitar ele. Eu, por mim mesma, não tiraria. Mas a gente vai manter o mesmo critério. Como ele disse, todas as torres no mundo, em volta do globo, elas são todas iguais. É um padrão. Então, a gente vai seguir o mesmo padrão. Se não participou de 3, está fora. Sinto muito. Claro que, a qualquer momento que a pessoa quiser voltar, é só falar comigo, com o pastor. Gente, tá dentro de novo. Porque nós não estamos aqui para cortar, para fazer divisão, acepção de pessoas de maneira nenhuma. Outra coisa importante. Comigo, vocês não vão encontrar briga nesse sentido. Poxa, olá, você está muito chata, você está mandando mãozinha para mim e falar, olha, desculpa, eu vou continuar mandando. Dá um sorrisinho e continuo mandando. Mensaginha, mãozinha, chamando atenção, perguntando se está tudo bem. Outra coisa importante, vai ficar isso então para responsabilidade de cada um, participou na hora certa, colocou a mãozinha ali. Qualquer coisa... Não deu certo esse dia, não vai dar certo amanhã. Outra coisa lá, os meus horários estão todos embaralhados, eu não estou conseguindo administrar bem meu horário, eu preciso ficar um tempo fora. Comigo, vocês nunca vão escutar uma palavra assim, mas por quê? Comigo não. Eu só tenho uma coisa chata para dizer para você. Não é chata, né? Tem um pastor que ele diz assim, irmãos, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar. Qual vocês querem ouvir primeiro? Boa! Deus está aqui. Todo mundo, E é ruim? Deus está aqui. Então, depende da posição da pessoa, pode ser bom ou pode ser ruim. Então, eu vou falar uma mensagem que pode ser boa como pode ser ruim. Eu aceito todas as suas desculpas. Todas. Todas as suas justificativas. Até sem justificativa. Tanto é que eu disse que, por mim, eu não tiraria do grupo, mesmo não participando. Né? Mas não pode, é regra. Agora, eu não sei como será com Jesus, né? Se ele vai entender as nossas desculpas. Aí já é outra história, né? Então eu passo a bola para ele. Comigo vocês vão passar reto. Lá, não deu ontem, esqueci. Ok, Deus abençoe, irmã, continua firme. Aí na outra semana aconteceu alguma coisa, eu mandei mensagem e a pessoa não respondeu. Ok, não vou xingar, não vou falar nada, nunca. Mas aí um dia, lá na frente, com Jesus, a gente vai estar de frente com ele. Então, eu quero agradecer muito a atenção dos irmãos. Desculpa ter tomado seu tempo, mas era muito importante falar sobre isso. E pedir para vocês, acatem, abracem essa causa, porque nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Na Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Eu acredito. E nós também perecemos por falta de comunhão com Deus. O nosso Brasil está perdido, porque a igreja só quer bênção e mais bênção. Outra coisa, nós aqui, onde nós estamos longe da nossa casa, nós estamos numa terra distante. Eu acredito que Deus nos deu essa terra por herança, para nós herdarmos isso aqui, lutarmos por isso aqui, conquistarmos isso aqui. Só que nós estamos sofrendo ameaças eminentes. Nós tivemos ataque ontem no Palácio de Buckingham de novo. Uma pessoa foi lá com uma faca e atingiu um monte de guardas lá. Os policiais estão seriamente machucados. Eles estão em estado grave, os policiais. Ameaça de bomba no Buzz... Gente, quem não passa em Stratford? Eu passei por lá na ida e não tive coragem de passar na volta, porque eu pensei, vai ter muita gente, esse lugar está muito movimentado. Porque eu precisei sair com a bebê, fui por Stratford. Na hora que eu fui, era tipo mais ou menos umas 2 da tarde, e eu pensei assim, gente, isso aqui tá um fervo. Se eu voltar por aqui às 6 da tarde, eu não vou transitar por aqui. E agora os meninos me falam que teve uma suspeita de bomba ali. Imagina eu com minha bebê no meio de uma suspeita de bomba. É Deus que nos guarda. E se nós não estivermos ali de sentinela, prontidão, em oração, em retidão diante de Deus,
Irmãos, eu vou ser sincero com vocês. Pode acontecer de um dia, no seu horário da torre, você não ter uma palavra para falar. Não importa. Fica ali. Deus está ali te sondando. Amém. E o Espírito Santo está intercedendo por você. Amém. Porque Ele está te vendo ali. É Ele que sonda os nossos corações. É Ele que transforma as nossas lágrimas em oração. Amém. É Ele que trabalha no nosso coração. É Ele que muda o nosso ser. É Ele que cura nosso corpo, nossa carne, nosso espírito, nossa alma. É só se colocar diante de Deus. Tem dia que você não vai ter graça para orar. Eu sinto muito ser sincera. Tem dia que a dor no corpo vai ser mais forte do que a vontade de orar. Tem dia que o problema dentro de casa vai ser maior que você. Tem dia que a tempestade vira seu barco de ponta cabeça. Mas você não cede. Você está ali. Você chega diante de Deus e fala: Senhor, eu não tenho palavras, eu não tenho nem como explicar a minha situação, eu não tenho nem como pedir, eu não tenho nem o que agradecer, eu não tenho nem o que dizer, mas eu estou aqui, eu sou teimosa. É ali que Jesus entra, porque Ele te vê ali, no teu secreto. A palavra de Deus diz que aquele que te vê no secreto, em secreto te recompensará. Ele vai mudar a tua situação, a tua causa, Ele vai trazer clareza a tudo. Em nome de Jesus, eu profetizo isso na sua vida. Amém. Desde que você se coloque na brecha, o Senhor é digno para te honrar e para te fazer mais do que vencedor. Onde você colocar a sua mão vai ser abençoado. As pessoas que entrarem na sua vida não vai sair vazia. Todo mundo vai receber algo de você. Aquele dia que você não tiver nada para entregar, o seu olhar vai transformar um coração. O seu sorriso vai transformar um coração. A sua mão estendida vai transformar uma situação. Porque Deus vai te usar grandemente. A única coisa que Jesus pede é só para obedecer e ter fé. Ouça o chamado do Senhor. Obedeça e creia fielmente em Jesus, porque Ele tem poder para tudo. E Ele está às portas. Amém? Deus abençoe os irmãos. Os irmãos têm alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Se tiverem qualquer questão depois, pode falar comigo. Eu vou estar ali atrás, tá? Deus abençoe. Eu volto a palavra para o pastor. O pastor vai falar mais alguma coisa. Provavelmente ele vai estar orando para a gente depois. Consagrando nós como Gideões, como atalaias, como servo chamado e escolhido por Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém. Conto com vocês. E Jesus também. Amém. Venha engrossar essa fileira dos soldados de Cristo nessa terra.